Bom dia, amigos vicentinos. Amigos vicentinos, como antigo aluno do Liceu Nacional de Gil Vicente, venho aqui para a vossa reflexão chamar a atenção para o seguinte. No dia 10 de março, nós, os portugueses, vamos ser chamados a votar em eleições legislativas antecipadas. Delas irá ser eleito o novo Parlamento e, consequentemente, o próximo Governo, que irá assumir a gestão do país nos próximos 4 anos. Perante ato tão importante nas nossas vidas, urge estarmos verdadeiramente esclarecidos para que possamos votar em consciência. Após a conclusão dos debates televisivos, podemos responder à questão: em quem votar? Quanto a mim, e é a minha opinião, enquanto cidadão e enquanto cristão, a resposta é óbvia. O meu voto é claro, no PS e, consequentemente, no seu líder Pedro Nuno Santos. Porquê? Não ignoro a grave crise que enfrentamos, uma crise social e económica global, mundial, e não só portuguesa. Desde 2015 que o PS tem governado o país e temos de admitir que foram cometidos muitos erros. Podia ter sido feito mais e melhor, claro que podia, mas convenhamos que a conjetura mundial foi altamente desfavorável. Enfrentámos uma pandemia cujos efeitos ainda são visíveis. Depois convivemos com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia que se desenrola lá longe, mas os inevitáveis efeitos económicos incidem no mundo inteiro e, mais recentemente, incluiu uma nova guerra entre o Hamas e Israel. É evidente que para quem todos os dias sente na pele os efeitos da crise económica, a dificuldade em gerir o orçamento familiar não pode estar satisfeito. Nenhum de nós está. Mas também não podemos esquecer o muito de bom que foi feito desde 2015 com os governos do PS. Portugal cresceu e cresceu acima da média europeia. Superou mesmo o crescimento de Espanha, França e Alemanha. Apesar dos números elevados atuais, o desemprego hoje foi reduzido a metade daquilo que se verificava em 2015, quando o PS iniciou o seu período de governação. A nível internacional, o crescimento de Portugal nos últimos anos permite-nos hoje ter condições muito mais favoráveis e mais credibilidade nos meios financeiros do mundo. A dívida pública portuguesa em 2015 era superior a 229 milhões de euros, situando-se nos 130,2% do PIB. Hoje está abaixo dos 100%, concretamente em 98,7% do PIB. Em relação a 2015, o salário subiu de 589,17 euros mês para os atuais de 820 euros mês. Estes são apenas alguns exemplos daquilo que de bom foi feito e não pode ser apagado, pela consciência de que se pode ter feito mais e ir mais longe. E como cristão, permitam-me relembrar o que diz a Bíblia em João 8, sobre a mulher adúltera. A multidão levou-a à presença de Jesus, solicitando que ela fosse entregue para ser apedrejada, como era a lei de Moisés. Até à morte. Jesus ordenou então que aquele que de entre a multidão acusadora tivesse puro e sem pecado, atirasse a primeira pedra. Foram todos embora. E no final Jesus perseguiu e perguntou para a adúltera: onde estão os teus acusadores? Não havia nenhum. E Jesus também não a condenou. Mandou-a embora e disse-lhe para não pecar mais. Então, ao contrário do que muitos pretendem nos fazer ver, não é olhando para os erros cometidos nestes anos
de governos PS, mas algo de positivo foi feito, e observar também se entre a oposição há alguém com capacidade de fazer melhor. Não, não há. Qual o programa do PSD e do Luís Montenegro para governar Portugal? A estratégia do Luís Montenegro nos debates foi clara. Resume-se a um vamos contar mentiras. Mentiu, mentiu, começou a mentir e acabou a mentir. Perante muitos aumentos de salários nas pensões, promete muitos aumentos de salário nas pensões e não diz como o vai conseguir, o que vai buscar, onde vai buscar os recursos para o fazer. Limita-se a prometer sem nada explicar. Mas onde é que eu já vi isso? Luís Montenegro foi o líder do bancada social-democrata durante todos os anos de governo da Troika, de Passos Coelho e do PSD. Responsável pela política económica do país. Foi ele que elaborou o tal plano económico desse governo. Podia ter votado a favor de muitos projetos de leis que foram submetidos à Assembleia da República que permitiriam melhorar as condições de vida dos portugueses. No entanto, sempre votou contra, incluindo quanto ao aumento do salário mínimo. O PSD e Passos Coelho, durante a campanha eleitoral, tal como Luís Montenegro agora, na campanha eleitoral para as eleições de 2011, perante a questão de poder efetuar cortes nas pensões, sempre disse que era um absurdo e garantiu que era uma cabala da oposição e que isso nunca aconteceria. Vencidas as eleições e logo aprovado o plano económico de Luís Montenegro, cortou o subsídio de férias e o 13º salário, o subsídio de Natal. Eu estava trabalhando nos comboios e fui vítima desses cortes. E cortou nas pensões. Começou por congelar as mais elevadas e foi descendo por aí abaixo, até congelar as de 1.500 euros e mesmo as de 1.000 euros. Mas chegou a ir mais longe. Foi cortando mais abaixo, mais abaixo. Por diversas vezes tentou cortar até nas pensões de quem levava uns míseros 600 euros para casa ao fim do mês. Aprovado o corte por diversas vezes, só o não conseguiram porque o Tribunal Constitucional em todas elas votou contra, chumbou e impediu que os pensionistas que ganhavam 600 euros por mês e menos vissem as suas pensões serem cortadas. Curiosamente, no seu programa do Vamos Contar Mentiras, Luís Montenegro pretende virar a história ao contrário e acusa o PS de ser o único partido que efetuou cortes nas pensões. Mentira! O PS nunca efetuou qualquer corte nas pensões. E foi confrangedor e patético ver Luís Montenegro, quando acusava no seu debate com Pedro Nuno Coelho que o PS tinha cortado as pensões, e Pedro Nuno Coelho se limitou a exibir a cópia do relatório do polígrafo da SIC em que tal era mentira. E o Luís Montenegro se destabilizou e acabou dizendo: você só se agarra a isso não serve de nada. Entre 2011 e 2015, entre os cortes do 13º mês, do subsídio de férias, das pensões e outros, as famílias portuguesas viram o seu rendimento mensal ser reduzido em mais de 30%. Também aqui, sobre as mentiras de Luís Montenegro, como cristão, chama a atenção para o que diz a Bíblia sobre os mentirosos. Em Provérbios 12:22 diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E ainda mais um apontamento sobre a justa luta dos professores contra o congelamento das suas carreiras, que impossibilita a progressão na mesma e a subida das diuturnidades. Quem congelou? Adivinhem. Quem congelou as suas carreiras?
pois foram os mesmos que cortaram nas pensões e no 13º salário e subsídio de férias dos portugueses. Foi o governo da Troika de Passos Coelho e de Luís Montenegro. As greves dos professores visam a imediata recuperação do tempo perdido e das suas carreiras. Durante o governo do PS, de 2015 para cá, já alguma coisa foi feita e se tentou recuperar alguma coisa. Pouco, mas recuperou. E há a garantia de Pedro Nuno Santos de conseguir a sua total recuperação em cerca de 4 anos e meio. Já Luís Montenegro diz que o fará em 5 anos, até 2029. Como confiar num governo mentiroso compulsivo? Permitam-me ainda uma pequena reflexão sobre o Chega e André Ventura. André Ventura tem vindo a trazer para a política a tática populista que utilizava nos meios futebolísticos. Como um menino mal criado, vociferando em altos gritos, procurando se sobrepor aos seus interlocutores através de não deixar falar ninguém e não deixando ninguém falar, abusando mesmo de uma linguagem imprópria. Procura fazer passar as suas mensagens. Muitas das vezes, um facto que passa totalmente despercebido aos portugueses, mas que se refletirem e atenderem bem às suas mensagens vão verificar que é usual e corriqueiro nele, André Ventura. Hoje diz uma coisa, amanhã vem dizer precisamente o contrário sobre o mesmo assunto. Ou seja, credibilidade abaixo de zero. Por tudo isso, facilmente concluí que a única e verdadeira hipótese credível é votar no PS e em Pedro Nuno Santos.